Bom, muito obrigada, professor Martin, excelente palestra. Vamos chamar o nosso próximo palestrante, professor Vladimir Safatli, coordenador do Eixo Desigualdades. Em seguida, nós teremos um encaminhamento, né, uma discussão após essa apresentação e uma manifestação cultural. Então, primeiro eu gostaria de externar minha profunda satisfação de poder fazer parte desse momento da nossa universidade, um momento tão importante, onde a universidade toma a iniciativa de propor à sociedade civil um diagnóstico de alguns problemas fundamentais do Brasil e também utilizar a sua inteligência coletiva para poder esboçar, ao menos no sentido de uma articulação mais ou menos geral, aquilo que podem ser certas linhas de ação que a sociedade tanto procura, né? Eu também queria agradecer o fato de poder estar aqui e ter ouvido todos os colegas e ver como esse processo está se desenvolvendo de maneira tão profícua e interessante. Eu sou um dos coordenadores do eixo de combate à desigualdade, né? E também sou alguém que está uma revolução industrial atrasado, então eu não fiz slides, né? Mas isso não significa, quer dizer, eu acho que eu deveria ter aprendido a fazer isso de maneira um pouco mais eficiente, mas de qualquer forma os dados estão todos aqui e eu acho que todo mundo vai entender, né? Eu lembraria bem, nós, no nosso grupo sobre a desigualdade, estamos desenvolvendo ainda o diagnóstico, mas nós temos algumas sugestões a ser colocado à mesa e à discussão. Esse é um grupo que é formado também, a outra coordenadora, a professora Ana Elisa Becara, né, que é da Faculdade de Direito, Tessa Moura Lacerda, do Departamento de Filosofia, Nelson da Silva Júnior, do Instituto de Psicologia, Denis de Oliveira, da ECA, da Escola de Comunicação e Artes, Fernando Facuri Scaff, também da Faculdade de Direito, Fabiana Saveri, que do Direito de Ribeirão Preto, e Ana Flávia de Oliveira, da nossa Faculdade de Medicina da Universidade, né? Como vocês podem perceber, é também um grupo bastante variado, um grupo bastante distinto, porque, afinal de contas, o problema da desigualdade é aquele tipo de problema que nós poderíamos dizer que tem uma característica de profunda transversalidade. Ou seja, é um problema que passa por diversas áreas, que atinge diversas especialidades e precisa ser analisado, então, desta maneira transversal. Isso nos fez desenvolver um tipo de reflexão que privilegia 5 eixos. O primeiro eixo é o eixo da desigualdade econômica. O segundo eixo é o eixo da desigualdade regional. O terceiro, da desigualdade de gênero. O quarto, da desigualdade de raça. E o quinto, da desigualdade epistêmica. Bem, a complexidade desse processo é que se tratam de eixos que têm problemas bastante específicos e, no entanto, profundamente conectados. Certo? Vários esforços acadêmicos têm sido feitos para pensar as dinâmicas de conexão entre esses múltiplos campos, desde o pensamento estrutural até as discussões sobre interseccionalidades. Certo? Isso também atravessa o nosso grupo de várias maneiras. Eu gostaria simplesmente de levantar algumas questões a respeito de cada um desses eixos de desigualdade que nós estamos trabalhando. Posteriormente, poder também desenvolver o impacto destas experiências de desigualdades no interior da sociedade civil, ou pelo menos alguns, ou pelo menos aqueles que nós estamos dedicando um pouco mais de afinco, e, ao fim, também apresentar algumas linhas propositivas que neste momento ainda estão nos dirigindo. É claro, mais uma vez, a viabilidade de um trabalho dessa natureza vai muito da capacidade de excluir, ou seja, a sua dimensão obriga que a gente consiga focar de uma maneira ou de outra em alguns pontos centrais. Nós temos total consciência, digamos, do caráter limitado, porque limitado não só das nossas forças, porque afinal de contas são professores que estão neste momento desenvolvendo um trabalho coletivo e tentando
organizar uma espécie de inteligência coletiva, ou seja, com tudo o que isso implica. Então nós sabemos muito bem a nossa limitação e sabemos também, afinal de contas, o enraizamento desse tipo de problema na estrutura mesmo das nossas sociedades, certo? E o quanto proposições, no sentido são proposições que podem, digamos, eu diria, diminuir essa sensibilidade social para certos tipos de problemas, mas que uma verdadeira visão estrutural exigiria algo de outra natureza, né? Bem, começando da desigualdade econômica e focando no nosso país, nós sabemos, afinal de contas, que normalmente, se nós levarmos em conta o índice que é mais utilizado no estudo da desigualdade, o índice Gini, o Brasil está sempre entre as 10 nações mais desiguais do mundo. Aconteceu um fato bastante singular, eu acho que seria importante lembrar isso a todos vocês. Por exemplo, o índice Gini de 2019 era de 53,5. É sempre bom lembrar, quanto mais alto o índice, maior o nível de desigualdade. O índice vai de 0 a 1, né? Na verdade é 0,535, vai de 0 a 1, certo? E quanto mais baixo, então menos desigual. No entanto, vejam, em 2019 o índice era de 53,5, em 2020, é um último dado que a gente tem à disposição, o índice cai para 48,9. E diga-se de passagem, é o menor índice desde 1981, né? O que pode dar a impressão que nós estamos num impressionante combate contra a desigualdade. Mas é sempre bom lembrar de onde veio isso. Entre outras coisas, veio do impacto da transferência de renda produzido no interior das políticas contra a pandemia, né? Isso mostra, entre outras coisas, a importância das políticas de transferência direta de renda. Foi a maior transferência direta de renda que nós temos na história recente, né? Então, seria impossível que algo dessa natureza não impactasse esses índices. No entanto, é sempre bom lembrar, como nós estamos falando em dinâmicas estruturais de concentração, eu só gostaria de levantar a vocês, ou lembrar para vocês, um dado que é bastante ilustrativo e significativo nesse debate. A riqueza de posse dos 1% mais ricos do país. Em 2000, esses 1% detinham 44,2% da riqueza nacional. Em 2010, esse número cai para 40,5%. Em 2020, ele sobe para 49,6%. Né? Vocês podem perceber o tamanho, a curva descendente, que ela paulatinamente ocorria de 2000 a 2010 até 2015, de fato. É em 2015 que ela começa a voltar, e ela volta de maneira substancial, então, a 49,5%. Para que vocês possam ter uma ideia da magnitude do que isso representa, porque, afinal de contas, nem sempre... Bem, números isolados, eles não têm a força a clareza interpretativa necessária. Eu anexaria também o que esse número significa em um país como, por exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o 1% da população mais rica detém 35% da riqueza nacional. Então, 35% da riqueza nacional. Num caso, esses dados são de 2020 também, 49,6% no nosso caso. O que isso implica? Qual o tipo de situação que isso implica? Nós sabemos várias situações, mas eu queria insistir em uma que muitas vezes é negligenciada. É como as dinâmicas de desigualdade definem ritmos distintos entre vida e morte, né? Para que nós possamos ter uma ideia clara do que isso realmente significa e realmente implica, podemos pegar, por exemplo, os níveis das expectativas de vida nos bairros de São Paulo, né? Bem, nós temos aqui no mapa da desigualdade informações como, por exemplo, em Alto de Pinheiros, a expectativa de vida média é de 80,9 anos. Em Guaianazes,
um bairro da cidade de São Paulo, a expectativa de vida é de 58,3 anos. Ou seja, de 80,9, 58,3. Ou seja, eu diria, é importante a gente lembrar o que isso significa, mais uma vez, no que diz respeito mesmo, não só à saúde das pessoas, mas à sua expectativa de vida e morte. Né? Ok. Dito isso, esse é um eixo de desigualdade econômica, esses números me parecem bastante ilustrativos do tamanho do problema que representa essa questão na sociedade brasileira. Certo? Eu gostaria de desenvolver algumas das consequências nesse sentido, mas não sem antes também falar alguma coisa sobre os outros eixos de desigualdade que nós estamos trabalhando. O segundo eixo de desigualdade, a chamada desigualdade regional, certo? Esse é o problema de professor, né? A gente não consegue falar se tiver alguém do lado falando. Né? Ok, segundo tópico que eu havia levantado é o eixo da desigualdade regional, ou seja, uma desigualdade estruturante da sociedade brasileira devido mesmo ao seu processo histórico, à sua maneira de desenvolvimento e modernização, ao processo de concentração regional do seu desenvolvimento industrial, com todas as consequências que isto gerou nas últimas décadas. Né? Então, mais uma vez, utilizando essa dinâmica da avaliação da expectativa de vida, eu acho que também é interessante para que a gente possa medir o que significa ainda, digamos, o desafio que significa vencer a desigualdade regional do Brasil. Se nós pensarmos a expectativa de vida dos estados brasileiros, em Santa Catarina, essa expectativa, a sua média é 79,4 anos, enquanto no Maranhão ela é 70,9. Por outro lado, o terceiro ponto, eu havia dito a vocês, a desigualdade de gênero, né, elemento constituinte, então, da nossa sociedade e objeto cada vez mais de dinâmicas de questionamento e de, que interferem, inclusive, e que vêm, inclusive, das nossas universidades, a consciência de como nossas sociedades ainda guardam uma matriz profundamente patriarcal, certo? No sentido da organização das suas dinâmicas de poder e organização também das suas dinâmicas de autoridade, certo? E as consequências que isso gera para a vulnerabilidade de certos setores da sociedade, principalmente aquele composto por mulheres, vulnerabilidade em relação à violência, em relação à degradação econômica, em relação também ao reconhecimento social. Certo? Por fim, essa dinâmica também absolutamente constitutiva da nossa história no que diz respeito ao problema da desigualdade de raça, né, cuja sensibilidade para nós é algo cada vez, depois de muito tempo, cada vez mais evidente. Basta nós lembrarmos, mais uma vez, de como a sociedade brasileira foi constituída, levando em conta aquilo que nós podemos encontrar, por exemplo, em autores clássicos da nossa tradição, como, por exemplo, Celso Furtado, que insistia na sua formação econômica do Brasil, que o Brasil antes de ser uma sociedade, foi um experimento econômico, esse experimento econômico que é a célula fundadora da nossa vida social, experimento econômico que constitui, então, o latifúndio escravagista primário exportador e faz com que o Brasil receba 30% de todas as pessoas escravizadas, certo? Que vieram para a América. Sendo assim, sendo essa a nossa célula elementar, ela instaura uma divisão subjetiva nunca superada, uma divisão subjetiva na qual um setor da sociedade é objeto de um Estado protetor, é um setor que tem direito à autodefesa, é um setor que é reconhecido enquanto pessoa, enquanto o outro setor da sociedade é um setor que cai à condição de coisa, que cai à condição de mercadoria, que é um setor que não tem direito a um Estado protetor, que tem, na verdade, no seu encalço, um Estado predador que se utiliza da estrutura da sua violência para conseguir preservar as dinâmicas de espoliação e de desigualdade. Bem, dito isso, ainda o último eixo que nós vamos trabalhar é o eixo da desigualdade
epistêmica. Só queria saber uma coisa, quanto tempo eu ainda tenho para não poder entrar? 5 minutos, maravilha. Então eu estourei tudo aquilo que eu tinha organizado, mas isso faz parte da vida, né? Bem, desigualdade epistêmica, ou seja, um setor fundamental do qual a nossa universidade pode fornecer, digamos, políticas consistentes, ou seja, isso que constitui a experiência colonial de países como o nosso, o fato de que a diferença ela é compreendida como uma subalternidade, ou seja, a diferença ela é compreendida como expressão de alguma coisa que, do ponto de vista da circulação dos saberes, marca certos saberes com o selo da desqualificação. Saberes desqualificados, ou seja, saberes que não têm, em última instância, o mesmo estatuto de racionalidade que certos saberes, que não têm o mesmo estatuto técnico e tecnológico de certos saberes, que são vistos como expressões do atraso, como expressões do folclore, como expressões a serem preservadas e nunca como potencialidades de construção de futuro. Simplesmente elementos a serem preservados do passado e não potencialidades de construção de futuro. Rapidamente, para eu poder respeitar o nosso tempo, eu só gostaria de indicar alguns problemas fundamentais relacionados a essas dinâmicas de desigualdade. Eu gostaria de insistir pelo menos em 2. O primeiro são os problemas ligados ao reconhecimento, ou seja, a maneira com que a desigualdade destrói a possibilidade mesma de reconhecimento social, produzindo formas de sofrimento psíquico que passam desde a objetificação de certos setores da vida social, a reificação de certos setores da vida social, até mesmo a estrutura de melancolização de setores da vida social. Essa dinâmica entre desigualdade e melancolia me parece algo absolutamente central. Vários estudos ligados ao impacto da experiência colonial, certo, nos povos colonizados insistem nesse aspecto, ou seja, insistem no aspecto, eu lembraria, por exemplo, estudos clássicos de Frantz Fanon, que insistem exatamente nessa dinâmica. O processo de naturalização da desigualdade exige a internalização de um princípio de autodepreciação. Esse princípio de autodepreciação que se desenvolve no campo simbólico, se desenvolve no campo psicológico, tem consequências fundamentais para a capacidade de ação dos sujeitos, para a capacidade de interação social dos sujeitos, porque eles não só sabem como objetos de uma violência extrema do poder do Estado, mas também sabem ou são desqualificados na sua singularidade, né? Como se fosse, então, a desigualdade ela aparece fundamentalmente como um eixo de sujeição e subalternidade. Por fim, um outro ponto absolutamente central, o impacto, e aí fazendo uma articulação importante com outro eixo que foi apresentado aqui pelo professor Cícero Romão, o impacto da desigualdade no ceticismo em relação à democracia, né? Ou pelo menos naquilo que a gente poderia chamar da degradação do potencial normativo dos valores que organizam a coesão social. Certo? Porque a desigualdade, ela mostra, entre outras coisas, que a expectativa de realização de justiça social embutida em certos valores não se realiza para setores majoritários da sociedade, criando, então, um tipo de cinismo social que é absolutamente deletério e nocivo para qualquer tentativa de consolidação da democracia, com todas as suas consequências no que diz respeito, entre outras coisas, às formas de desengajamento e de violência que nós conhecemos muito bem. Então, aproveitando talvez os 2 últimos minutos que devem me restar, eu gostaria de falar simplesmente do horizonte propositivo que nos guia nesse momento, e se eu pudesse pelo menos indicar 3, eu já me estaria satisfeito. O primeiro deles, muito ligado ao problema do desenvolvimento econômico. Eu havia dito a vocês, quer dizer, a própria experiência histórica brasileira mostra a necessidade de consolidar e institucionalizar políticas de transferência diretas de renda no sentido cada vez mais amplo, mas eu insistiria também, e esse é um dado que talvez nós possamos, apresentar ao debate, integrar ao debate a necessidade de políticas de limitação de diferenças de renda.
Não só políticas de transferência direta, mas políticas também de limitação de diferenças salariais e de rendimentos. Uma sociedade como a nossa, onde a diferença salarial média em uma empresa pode chegar de 1 até 120, certo? E eu lembraria que em vários países escandinavos essa diferença não chega sequer de 1 a 4. Uma diferença que vai de 1 até 120 significa uma sociedade que diz a um conjunto de pessoas que seu trabalho é indigno e degradado, seu trabalho não tem valor, ou seja, criando então uma completa desarticulação profunda da coesão social. Entre outras coisas, sem contar o tipo de fragilidade que essa dinâmica de espoliação produz, então, em setores majoritários da população. Então, acoplar políticas de transferência direta de rendas a políticas de limitação de diferença salarial e de rendimentos, seja através de taxações, no seu sentido mais clássico dessas políticas, desde as experiências do Estado do bem-estar social, até políticas explícitas de limitação de possibilidades de salários e de rendimentos, como algumas dessas políticas que nos lembram, por exemplo, o período rooseveltiano dos Estados Unidos, onde era materialmente impossível a qualquer norte-americano ter uma renda média acima de $25 mil, o que equivale hoje a $414 mil. Né? Outro ponto, no que diz respeito também às diferenças de gênero e de raça, um elemento que para nós nos parece bastante significativo é não só as políticas de integração, como elas são bastante importantes. Nossa universidade também desenvolveu certas políticas nesse sentido, mesmo que de forma, digamos, retardatária, como as famosas políticas de cota, mas também as políticas de mudanças na estrutura do exercício do poder e da partilha do poder. Né? Ou seja, isso significa que não se trata simplesmente de integrar nos nossos campos institucionais, mas também de modificar radicalmente aqueles que ocupam o poder. Né? Nós poderíamos lembrar aqui de exemplos institucionais que têm sido tentados nesse momento, por exemplo, entre nós, no nosso continente, seria interessante lembrar aqui a experiência do Estado paritário chileno, ou seja, um Estado que é organizado nos seus princípios de decisão, sejam eles Congresso, Supremo Tribunal, Tribunal Federal, empresas, de forma radicalmente paritária, com proporcionalidade de raça, certo? E, por fim, no que diz respeito à desigualdade epistêmica, certo? Seria importante, a nosso ver, uma recomposição das bases de formação e de circulação de saberes e uma possibilidade de repensar as matrizes, a pluralidade das matrizes de saberes. Ou seja, uma estrutura que intervenha mesmo nas nossas orientações curriculares para que a possibilidade de uma experiência epistêmica plural, de uma racionalidade plural, de uma racionalidade que não esteja simplesmente absolutamente integrada a um tipo de racionalidade que nos foi legada por uma certa tradição ocidental, que se degrada muito rapidamente uma racionalidade instrumental, vinculada no cálculo de meios e fins, ela possa dar espaço a outras formas de racionalidade, de produção de tecnologia, de produção de saber, de produção de relações e produção de cosmovisões ontológicas, certo? Que seria elemento constituinte para a consolidação de uma sociedade efetivamente plural e democrática. Era isso. Muito obrigado.